Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, sua sexta-feira. Que seja maravilhosa. O final de semana está chegando e que você tenha uma programação incrível com a sua abençoada, linda família. Confie em Deus, confia no favor do Senhor. Um dia de favor pode definir anos de vida. Então confia. O favor, então você terá o favor de Deus. E quando você tem o favor de Deus, e dos homens, porque o favor de Deus abre caminho para nós, abre portas, caminhos, quebranta corações e boa reputação. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento, pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Me encontra, recebe o quê? Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Deus tem favor para você. Um dia de favor. Um dia de favor pode mudar anos de espera. Possua. O José foi favorecido, Deus estava com ele, e as portas eram abertas, corações eram quebrantados, foram quebrantados para favorecê-lo. Daniel foi favorecido pelo Senhor e corações foram quebrantados para favorecê-lo. Deus quebranta corações para favorecer o seu povo. Eu já vi Deus usar o improvável do improvável para abençoar um servo dele. De onde a pessoa jamais imaginou que viria aquele favor, foi de onde veio, para mostrar que era Deus. Todos os dias eu recebo muitos testemunhos. E mais uma vez quero agradecer por todos os testemunhos, mensagens, pelo carinho. E é impressionante. As pessoas contam de portas que foram abertas, impossíveis. Meios que foram criados, impossíveis. Gente que foi levantada para abençoar, que a pessoa nunca tinha feito nada por ninguém, de repente está fazendo por ela, para mostrar que é Deus. Deus às vezes usa pessoas que a gente nunca imaginou que seriam usadas para nos abençoar e de repente estão lá nos abençoando. Tudo que você tem que fazer é se alinhar com Deus, é ouvi-lo, é buscá-lo de todo o coração, é confiar nele e todos os dias orar por favor. Senhor, me dá favor. Eu vejo que eu encontro pessoas, quantas vezes eu disse isso para pessoas? Você precisa orar por favor. Peça favor. Porque tem pessoas que poderiam estar vivendo muito mais se elas se levantassem e contassem com o favor de Deus, pedissem o favor de Deus. Senhor, me favoreça. Você pode colocar Deus em tudo. Você pode pedir tudo para Deus. Sabe, ainda eu encontro gente com uma mentalidade, com uma visão de que ele não pode colocar Deus em tudo. Ele tem, você deve colocar Deus em tudo. Pedir ajuda de Deus para tudo.
eu sou dependente de Deus completamente. Gente, se eu for fazer uma comida, eu estou pedindo ajuda de Deus. Se eu vou fazer qualquer coisa, eu estou pedindo ajuda de Deus. Não importa o que, eu peço ajuda de Deus. Eu peço o favor de Deus. Eu preciso do favor de Deus. Eu preciso da graça do Senhor. Não tem como se não for com a graça dele. Eu sei o quanto eu preciso da graça dele, do favor dele na minha vida. A graça, o favor, vem dele, que me capacita a fazer coisas que eu jamais conseguiria. E eu sei que é o favor dele. Peça favor. Conta com o favor de Deus. Porque quando o favor de Deus nos alcança, você vê fluidez nas coisas. Aquilo que estava tão difícil, travado, agora flui. Agora aquilo simplesmente anda, acontece. Você vê acontecer. Você vê aquilo se realizar. Você toca em coisas que antes era impossível. Você faz coisas que antes era impossível. A energia da gente muda, o foco da gente, sabe? A criatividade, a capacidade. Eu vejo pessoas que param para depender de Deus e buscar o favor do Senhor. Eu vejo elas fazendo coisas que antes, para elas, era assim, né? Impossível. Impossível, sabe? Intransponível. E agora elas conseguem fazer. E vão crescendo naquilo, e produzindo frutos, e impactando outras pessoas. Por isso que eu falo. Não se acovarda. Usa o que você tem. Começa de onde está. E simplesmente vá. Coragem. Não olha para a direita nem para a esquerda. Não dependa da aprovação dos outros. Não tenha medo de críticas, não tenha medo Não tenha medo, sabe, da opinião das pessoas. Se você sabe que Deus tem algo com você, vá. Vá e enfrenta e faça o que tem que ser feito corajosamente. Enfrenta algo que é dificílimo para você. Vai e enfrenta. Simplesmente enfrenta. Aprenda o que você tem que aprender. A Bíblia diz, se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada. É preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. E eu vou te dizer uma coisa, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. E toda pessoa que teme a Deus mais do que os desafios, pessoas, porque tem gente que morre de medo do homem. E que não faz o que tem que fazer por medo do homem. Por medo de críticas, julgamentos. E a pessoa perde o destino dela, a vida dela. Porque ela depende de coisas assim que não deveriam ter nenhuma importância para ela. Agir com sabedoria assegura o sucesso. E temer a Deus é a atitude mais sábia, tanto que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Quando você teme a Deus mais do que qualquer outra coisa, você vai fazer o que tem que ser feito e terá resultado. Então, haja com sabedoria. Você quer saber o que é ser sábio? Tema a Deus.
Tudo começa com temor a Deus. Deus está me mandando fazer isso, fazer tal coisa, eu vou fazer por temor. Ele está dizendo para não fazer, eu não vou fazer por temor. Ele está me mandando ir, eu vou por temor a ele. Ele está falando, não, você não vai se meter nisso, eu não vou. Por temor a ele. Quando nós estamos alinhados com Deus, nós estamos afiando o nosso machado. Aprenda com Deus. E aproveita todas as oportunidades que você tem de aproveitar. Josué ficou os 40 anos ali na tenda, aprendendo tudo com Moisés. Sabe, eu sempre fui encantada com Caleb. E um dia o Espírito Santo me mostrou por que o Josué foi o sucessor de Moisés e não Caleb. Eu nunca tinha lido esse versículo. E o Espírito Santo me levou para lá. Que Josué ficava à entrada da tenda. Enquanto cada um estava fazendo uma coisa, Josué estava à entrada da tenda. Enquanto cada um estava envolvido com uma coisa, Josué estava lá naquela tenda. Então o Caleb foi incrível. Mas você vê que Josué andou 1 milha a mais. Ele estava lá aprendendo tudo, afiando o machado. Aquilo, o Espírito de Deus tomava a vida dele e dizia, é aqui que você tem que ficar. E ele ficava. Talvez, em alguns momentos, ele até pensou que ele estava perdendo. Alguns estavam se divertindo, ele na entrada da tenda. Lá naquela tenda. Cada um estava fazendo uma coisa e ele lá naquela tenda. Sabe o negócio? Sabe aquela coisa de fazer todo dia a mesma coisa? Todo dia. Inicialmente parece que aquilo não vai levar você a um lugar de grandeza, de honra. Mas foi levando. Foi levando. E foi levando. Até que Deus mandou me separa, Josué. Transfira para ele o que eu coloquei em você. E assim, Josué foi aprendendo. Ele agiu com sabedoria, porque ele ficou onde ele tinha que estar. Mas quando ele teve que ir lá enfrentar Amaleque, a mando de Moisés, ele foi. Ele foi. Então você vê uma pessoa que está ali, ó, focada na coisa certa. Buscando estar no centro da vontade do Senhor. Fazendo o que é difícil. Porque tem coisas que Deus nos manda fazer que é difícil. Às vezes ele nos manda ficar num lugar que não é fácil. Você já não está mais aguentando estar ali na entrada daquela tenda. Meu Deus, de novo a tenda. Meu Deus, mais um dia na tenda. Agora, mais tarde, você tem que estar de olho no mais tarde. Eu sou aquele tipo de gente que está de olho no mais tarde. Enquanto um monte já se cansou, eu estou lá. Todo dia. Eu me levanto e faço a mesma coisa. Todo dia. Eu me levanto e faço a mesma coisa. Que eu sei que Deus espera que eu faça. Entendeu? Essa história de que, ai, eu estou enjoado. Ai, porque eu já cansei. Ah, quanta frustração isso traz. Deus espera que sejamos continuistas, consistentes, estáveis, focados. Então ele se levantava e ia para aquela tenda. E Deus fez algo tão grande na vida desse homem, porque ele deu condições. Ele foi afiando o machado dele. Ele agiu com sabedoria. Ele usou o tempo de aprender para aprender.
Porque aquele tempo era tempo de aprender. E eu amo quando eu vejo gente que está ali, ó. É hora de eu aprender, eu vou aprender tudo que eu tenho que aprender. É aqui que eu tenho que ficar, eu vou ficar. E eu vou afiar o meu machado. Eu vou agir com sabedoria. Porque a sabedoria é que assegura o sucesso. Você quer sucesso? Haja com sabedoria. E às vezes as pessoas acham que elas precisam de coisas tão sofisticadas. E simplesmente, às vezes é ficar ali, ó. Igual quando Josué assume. As direções que Deus deu para ele foram direções assim, ó, simples, mas profundas. Seja forte, corajoso, fala a palavra, medita na palavra de noite para que você possa cumpri-la. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda e assim você vai prosperar e vai ser bem-sucedido. Não fala de estratégia de guerra no militar, não fala de treinamento, não fala de nada. Por quê? Porque a batalha é do Senhor. O Senhor ensinou, ele afia o seu machado através da palavra. Haja com sabedoria, e sabedoria é temer a Deus. E você vai ter sucesso. Aí mais tarde, você vê isso aqui. Ó, ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. E disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Deus vai repetindo. No início, ali ó, do ministério dele, quando ele substitui o Moisés, Deus fala, ó, pode ir. Ninguém vai resistir a você. Ninguém vai conseguir resistir a você. Como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Agora, vem 5 reis poderosos contra ele. O Senhor fala, não precisa ter medo deles. Porque eles não vão resistir a você. Disse-lhe Josué, não tenham medo, não se desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Os 5 reis, agora, estão debaixo dos pés de Josué. E ele manda que aqueles líderes também coloquem os pés no pescoço daqueles reis. E ele libera essa palavra, nunca tenham medo do inimigo. Porque sejam fortes e corajosos. Porque eles não podem resistir a nós. Não tenham medo, não desanimem. Sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos! Com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. E o Senhor disse a Josué, não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Também subjugou todos esses reis. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha. Pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Você lê no capítulo 10 de Josué, ele vencendo e derrotando aqueles reis. Aí ele continua numa única campanha. Você vai vendo ele derrotando todos os reis do sul e conquistando suas cidades. Aí você vai ver no capítulo 11 ele derrotando os reis do norte. E no total foram 31 reis com seus exércitos que ele derrotou. 31 reis com seus exércitos. E ele conquistou aquele território. Por quê? Porque foi fácil? Não. Porque ele era assim, imbatível naturalmente? Não. Foi o favor de Deus, foi a graça de Deus,
Foi o poder de Deus na vida dele e através dele. Mas por quê? Ele ficou 40 anos afiando o machado. Ele agiu com sabedoria. E é a sabedoria, agir com sabedoria, que assegura o sucesso. Ele meditou nas escrituras, ele falou a palavra dia e noite, ele foi forte, ele foi corajoso, diante de inimigos imbatíveis, dificílimos, e assim, como o próprio Deus disse, maiores do que vocês e mais fortes. Mas o Senhor disse, vá, porque ninguém vai conseguir resistir a você, e não conseguiram mesmo. Ninguém conseguiu resistir, nenhum inimigo conseguiu resistir a Josué e a Israel. Por quê? Porque o Senhor lutou por eles, porque ali tinha um homem que pagou o preço certo, que se alinhou com Deus, que creu e que enfrentou algo dificílimo, que amedrontava, e que humanamente ele não era capaz. Mas ele creu na palavra, ele creu na promessa, ele creu no que Deus estava falando, ele creu quando Deus disse, enfrenta, porque ninguém vai conseguir resistir a você. E não é o que Deus está falando com você? Numa única campanha, ele venceu todos aqueles inimigos do sul. Numa única. Depois ele foi e venceu todos do norte. E a Bíblia diz, com exceção de Gibeon, ninguém quis fazer paz. Quis se aliar ou fazer paz com Israel. Ninguém quis paz, não. Foi guerras e mais guerras. Foram guerras e mais guerras. Mas ele foi derrotando um por um. Às vezes o inimigo não vai buscar paz com você, não. Ele não vai querer ter paz com você, não. Você fica aí esperando que o inimigo vai fazer paz, vai ter paz e vai dar uma aliviada. E o próprio Deus não permite, não. Por quê? Porque ele quer mostrar o poder dele. Vá. Em nome de Jesus, aprenda o que você tem que aprender. Haja com sabedoria. E sabedoria é temer a Deus. E ela vai assegurar o sucesso. E confia que ninguém vai conseguir resistir a você. Ninguém, por maior que seja o problema. Você tem o favor do Senhor. Você tem a graça do Senhor. Você vai sair vitorioso. E eu creio no meu espírito que você vai vencer os reis do sul e os reis do norte. É tempo de você derrotar os reis do sul e os reis do norte. Eu creio que numa tacada só, numa campanha só, você vai derrotar vários inimigos, vários problemas. Você vai ter um avanço. Numa campanha só, ele teve um avanço muito grande na conquista da terra. Eu creio que você vai ter, de uma vez só, uma conquista muito grande, um avanço muito grande. E eu creio que numa campanha só, como Josué teve um avanço gigantesco, você vai ter um avanço gigantesco, de uma vez só. De uma vez só. Porque a graça do Senhor está sobre você, porque o favor do Senhor está sobre você. Levanta. Porque o favor de Deus está sobre você. Levanta com fé, porque ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, se você continuar afiando seu machado em Deus e agindo com sabedoria. Levanta com fé. Enfrenta, porque não tem vitória sem enfrentamentos. Era impossível Josué conquistar aquela terra sem aqueles embates, sem aqueles enfrentamentos. E como o próprio Deus diz, que ele ia enfrentar gente maior e mais forte, mais poderosa. Mas Deus
lutou pela nação. Deus deu vitória à nação. Deus foi com Josué e deu vitória. E Deus está dizendo aqui, eu sou com você, eu estou com você. Apenas siga os passos de Josué. E você vai ver o que eu vou fazer. O quanto você vai avançar. E vários obstáculos vão cair por terra. Você vai ter um avanço muito grande. E assim, ó, de uma vez só. De uma vez só. Eu acredito que Deus vai te favorecer. E como Josué teve um avanço muito grande numa única campanha, você vai ter. Deus está se movendo em favor do seu povo. E você verá o sobrenatural na sua vida, o favor sobrenatural do Senhor. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida que está comigo e repreendo a covardia, o medo. Senhor, eu repreendo tudo aquilo que se levantou para embaraçar a vida dela e se colocar entre ela e a vitória dela. Eu repreendo em nome de Jesus, que ela seja possuída por esta palavra, tomada por esta mensagem, encorajada, que ela faça uso do espírito de coragem, que ela creia no favor do Senhor, que ela creia na sua palavra, que ela continue afiando o machado dela e agindo com sabedoria. Porque o Senhor está dizendo aqui, vá, porque ninguém conseguirá resistir a você. Eu já dei vitória a você. Só enfrenta, alinhado comigo. E você vai ter avanços surpreendentes. Eu abençoo lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo. E tomo posse, Senhor, de um crescimento estrondoso, de mudanças radicais, de rompimentos inacreditáveis. Eu tomo posse, junto com ela, de todas as vitórias que ela tem esperado e sonhado. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, profetizo abundância ao Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. E que essa pessoa possua essa graça. Levanta mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando. Que esta palavra tenha levantado o teu povo. Tenha possuído os corações de tal maneira que eu deixe aqui pessoas ousadas, corajosas, intrépidas, gente que se levanta e não teme, enfrenta a despeito da dificuldade, daquilo que os olhos estão vendo, o inimigo quer mostrar, mas ela crê na palavra, ela fica com a palavra e por causa da sua palavra, ela vai. Que ela possa, Senhor, avançar, confiando na sua palavra, porque o Senhor tem vitória e não são poucas não, o Senhor tem muitas vitórias para ela, uma vitória completa. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo, amém? Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos e hoje a reunião do Deus que Sara, o clamor dos meus projetos de conquistas para 2026, o ano que chegou com som alegre. Amanhã os clamores, às 7 ao meio-dia, domingo batismo, o nosso 5º jejum dos meus projetos de conquistas para 2026, ó. Estamos avançando. Fique firme, firme, vamos clamar, vamos buscar, planta boa semente, medita Isaías 54 e por sua palavra, e vamos de glória em glória. E se o Senhor não voltar, vamos continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.